Você vai sair daqui, assistir essa aula até o final, e no final dessa aula você vai estar apto a começar a avaliar o sono do seu paciente, dos seus familiares ou até o seu mesmo, se você quiser. Olá, bem-vindo a mais essa aula de sono. Aqui você aprende toda semana sobre sono, sobre fisioterapia do sono, de uma forma simples. Eu sou a Raquel Hirata e nessa aula de hoje você vai aprender a como avaliar o sono do seu paciente, mesmo que você não seja ainda um fisioterapeuta do sono, um especialista em sono. De que forma, né? Isso, meu Deus, mas eu não entendo nada de sono, eu caí aqui, eu nem acompanho nada de sono, não aprendi sobre sono na faculdade. Acho que tá muito bom para ser verdade essa história aí, né? Será mesmo? Olha, eu vou te garantir que se você assistir até o final, você vai conseguir sim começar a avaliar o sono dos seus pacientes ou dos seus familiares, enfim. Mas como, né? E aí eu começo falando sobre o que é avaliar sono, né? E vou fazer um teste com você aí, e daí você me fala aí, pensa aí, o que você pensa quando eu falo sobre avaliar sono? Então, eu vou avaliar o sono do meu paciente. O que eu vou fazer com ele? O que é a primeira coisa que vem aí na sua cabeça quando a gente fala sobre avaliação de sono, exame de sono? Bom, quando eu dou aula e quando eu vou falar sobre isso com os alunos, a primeira coisa que eles falam, ou mesmo, né, colegas, enfim, que falam sobre, precisa avaliar o sono do paciente, preciso fazer uma polissonografia, né? A primeira coisa que vem à mente. Então, me diga aí se eu adivinhei certo e se você pensou em polissonografia. Ou se você pensou alguma coisa diferente de polissonografia. Aliás, você que pensou alguma coisa diferente de polissonografia, eu vou pedir para você, por favor, escrever aqui nos comentários o que foi que você pensou, para eu saber. É importante que eu saiba também o que vocês pensam aí, né? Bom, mas a maioria das pessoas pensa em polissonografia. E sim, é o exame aí mais conhecido, mais completo aí em relação a sono, né? Mas ele não é o único, existem várias formas. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem clara nessa aula, logo de cara, é que avaliar sono não é só fazer polissonografia. Existem várias formas de avaliar o sono do seu paciente. Então, sono é algo muito amplo, né? Quando a gente fala de sono, existem muitos aspectos relacionados ao sono. Então, quando a gente fala, eu quero avaliar o sono, nem sei se polissonografia é o caso. Depende do objetivo. Então, o que você quer avaliar? Qual aspecto do sono do seu paciente que você quer avaliar? Essa é a pergunta mais importante. Então, avaliar o sono é algo muito geral. Você precisa pensar que aspecto do sono que você quer avaliar, para daí então você escolher qual ferramenta vai ser a ferramenta mais indicada para avaliar aquele aspecto. E aí é óbvio que se você não tem muito conhecimento sobre sono, se você não aprendeu sobre sono na faculdade, né, se você, enfim, não tem muita bagagem em relação a esse assunto, vai ficar meio que vago, né? Mas que aspecto? Eu não sei nem sobre sono, como que eu vou saber de aspecto? Então, te convido a se inscrever aqui, acompanhar as aulas toda semana. Vai ter aula nova aqui para você ir aos poucos aprendendo, né, sobre sono, sobre distúrbios do sono, sobre sono normal, para daí você ir criando conhecimento, para daí então você amadurecer isso, né? Mas de qualquer forma, hoje você vai conseguir sair daqui conseguindo avaliar algo que é algo rotineiro, né? Para mim no consultório é algo que eu avalio sempre dos meus pacientes e que você aí mesmo, sem tanta bagagem aí, vai começar a conseguir também avaliar do seu paciente, vai saber o que fazer com aquilo ali, tá? Bom, então essa é a primeira parte, a primeira ideia e é o primeiro conceito que eu quero deixar claro aqui. Não é só polissonografia, tá? Então vamos para a aula aqui, vou colocar um slide aqui para você ir acompanhando. Então, aqui é uma figura de uma polissonografia, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas aqui é uma figura onde representa aqui um paciente, né, com a montagem aqui da polissonografia. A gente está vendo só do tronco para cima, mas na polissonografia também existem alguns sensores na perna para ver os músculos ali da perna durante o sono. Um técnico, então, no exame de polissonografia ambulatorial, né, o paciente dorme fora de casa, num laboratório do sono, e esse sono é acompanhado por um técnico que vai ficar acompanhando esse exame ali durante a noite.
E perceba que são mesmo vários sensores, né? Eletroencefalograma, eletroaculograma, sensores para avaliar a parte respiratória, sensores de movimento, de posição, enfim, bastante coisa, né? Bastante variáveis fisiológicas a gente consegue mensurar num exame de polissonografia. Agora, esse exame avalia tudo relacionado ao sono? Não. Inclusive, esse aspecto que a gente que eu vou ensinar você aqui a aprender a avaliar hoje, é um aspecto que a gente não consegue medir fazendo polissonografia, né? Então, fique atento a isso, né? Quando você ouvir alguém falar sobre, precisa avaliar o sono, ou se você pensar nisso, começa a abrir a sua mente para pensar o que em relação ao sono que eu quero avaliar, né? Então, existem várias outras formas de avaliar. Existem outros tipos de polissonografia mais simplificados, por exemplo, com foco mais em avaliar a parte respiratória do sono. Existem sensores de movimento, onde a gente quer avaliar outros aspectos, né, de ciclo sono-vigília, de horários, de rotinas. Existem escalas, diários do sono, questionários, a própria avaliação clínica e anamnese, né, com perguntas relacionadas ao sono, que também são muito importantes. Então, fique atento, né? Não é só polissonografia, tem muita coisa para se avaliar o sono. Depende do quê? Como que eu vou saber qual é o melhor exame? O melhor exame é aquele que vai responder àquele objetivo que eu quero avaliar do meu paciente, beleza? Então, se você parar para pensar agora aí sobre um paciente seu que não dorme bem. Pensa em algum paciente seu que já comentou, que você já percebeu, ou mesmo algum familiar seu aí que não dorme bem, ou alguém aí que você conhece. O que essa pessoa pode sentir? Pensa aí. Sono, né? Então, eu mesmo, você aí, se você dormiu mal, não tem dormido bem aí durante a noite, um dos principais sintomas que a gente percebe é sono, né? A pessoa não dormiu bem, ela sente sono, meio óbvio, né? A gente chama também de sonolência excessiva diurna, ou seja, ter sono demais durante o dia. Isso é um sintoma, né? Um sinalzinho ali de que algo não vai bem em relação ao sono. E é um sintoma muito comum. Então, é isso que você vai aprender nessa aula de hoje. Você vai conseguir avaliar a sonolência dos seus pacientes assim que você terminar de assistir essa aula, beleza? Então, por que é importante, né? Por que eu deveria gastar tempo da minha anamnese aí para avaliar a sonolência do meu paciente? Então, assim, se você está assistindo esse vídeo aqui, porque você tem interesse em aprender um pouco mais sobre sono, né? E talvez você já esteja atento a isso, né? Já esteja sabendo aí que o sono influencia na saúde do seu paciente. Talvez não, então te digo, né? O sono, uma boa saúde do sono é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde. Então, se você propõe como fisioterapeuta um tratamento para o seu paciente, independente da área que você atue, se esse paciente ele trata com você e chega em casa e dorme mal, o tanto que ele vai reagir, o tanto que o corpo dele vai reagir a esse tratamento que você propõe, vai depender do quão bem ele dorme. Então, o seu tratamento ele pode ter melhores desfechos ou piores desfechos, dependendo de como está o sono do seu paciente. Então, isso é algo importantíssimo, né? Se o seu paciente dorme mal, ele vai ter uma saúde pior. E a gente, como fisioterapeuta, a gente deve promover a saúde, né? Então, entender e começar a ficar atento a isso é extremamente importante, né? E aí, se o seu paciente, então, às vezes fica cochilando pelos cantos, fica morrendo de sono, bocejando durante, sei lá, o seu tratamento, não sei como você atua aí, se você promove exercício, se você faz pilates, enfim, se você é da neuro, se você lida com atletas, enfim, tudo isso, para todos eles, o sono vai influenciar, né? Então, é importante avaliar isso. E essa avaliação que eu proponho nessa aula aqui, da sonolência, é uma avaliação muito rápida e muito simples, né?
Então, aqui eu vou listar algumas vantagens aí para você usar essa ferramenta que eu vou te ensinar aqui hoje. Então, primeiro, é um uso gratuito. Não é algo pago, é uma coisa gratuita que você pode usar tanto em pesquisa, caso você seja aí um futuro pesquisador ou um pesquisador, como também na clínica. Então, como eu falei no começo do vídeo, né? Essa ferramenta eu uso rotineiramente no consultório. Uso também em pesquisa, né? Mas também uso na prática clínica. Às vezes tem coisas que a gente usa em pesquisa, mas que às vezes não é muito simples de se colocar ali no meio, né, da prática clínica. Essa não é uma delas. Essa ferramenta é uma ferramenta simples e que você pode sim e deve, né, colocar aí. Vale a pena, né, avaliar isso aí, gastar um tempo, entre aspas, da sua anamnese, se você está começando a ficar atento a esse assunto do sono, né? Outra vantagem é que é uma ferramenta validada para uso em adultos e em idosos também. Então, se você atende aí adultos ou idosos, você pode usar essa ferramenta. Você pode usar ela para avaliar e também para reavaliar. Então, se você às vezes orientou algo, aprendeu alguma coisa aqui ou lá no meu Instagram, eu sempre dou dicas e tal sobre o que você pode fazer aí para ajudar seu paciente a dormir bem, você pode usar essa mesma ferramenta rápida e simples para reavaliar. Ou mesmo, dependendo do tratamento que você propõe, né? Sei lá, por exemplo, seu paciente tem dor e ele sente dor para dormir, e você tratou o seu paciente e melhorou a dor. Você pode reavaliar e ver, né? Se antes ele dormia, tinha muita dor e isso fazia ele ter sono durante o dia, e hoje ele melhorou a dor, dorme melhor e não tem mais tanto sono durante o dia, você pode usar essa ferramenta para fazer essa avaliação e reavaliação. Outra coisa é que, meu, leva 5 minutinhos para aplicar, né? É muito simples. Você mesmo pode aplicar ou ela também é auto-aplicável. Você pode deixar num papelzinho ali para o seu paciente responder enquanto ele espera, levar para casa para trazer de novo depois para responder. Então, é algo simples, né? Que mesmo que você não queira ali ocupar tempo da sua anamnese para avaliar, você ainda assim pode usar ela auto-aplicável, ou seja, manda o seu próprio paciente responde e depois te devolve aí a ferramenta preenchida. E o mais legal, né? Você pode ser o responsável pelo começo do cuidado do sono do seu paciente com uma coisa simples dessa, né? Por quê? Porque o sono, ele é algo assim, é um aspecto pouco avaliado ainda pelos profissionais da saúde em geral, né? Na fisioterapia, nossa, muito novo, né? Então, não é algo que que é comum as pessoas serem perguntadas. Por quê? A gente não aprende isso na faculdade, a gente não tem acesso muito a essas informações, né? Então, não é algo comum do paciente ser questionado quando ele vai em algum profissional da saúde. E às vezes ele tem algum problema de sono que está causando outros vários problemas de saúde e que ele está às vezes tentando tapar o sol com a peneira ali com outras coisas, quando na verdade o sono é que está causando, né? E às vezes perguntas simples como essa podem abrir, né? Abrir a percepção do paciente e a sua também, né? Como um cuidado a mais, algo diferente que você propõe aí para os seus pacientes. Então, com certeza ele vai se sentir mais bem cuidado e com certeza, mesmo que você ainda não seja o especialista que vai resolver todos os problemas de sono do seu paciente, você criar essa oportunidade, né, do seu paciente começar a perceber, perguntar, é extremamente importante. Às vezes isso pode mudar a vida do seu paciente e dos familiares do seu paciente. Parece besteira, mas é real, né? É uma coisa simples que pode, às vezes, abrir caminho para identificar algum distúrbio do sono, algo que está causando outros problemas na saúde, algo que poderia levar a problemas mais sérios e que, às vezes, por causa de uma perguntinha que você resolveu ali começar a se atentar a isso no seu paciente, você começa a cuidar aí melhor do seu paciente. Aliás, vou até contar uma história aqui, né? Eu, não sei se você já me conhece, eu sou fisioterapeuta do sono e eu comecei a estudar sobre sono, não foi na faculdade não, porque na época, né, eu não tive zero, nenhuma, nenhuma aula sobre sono na graduação. O que que aconteceu comigo? Eu me formei, eu fiquei um pouco indecisa sobre que área
seguir. E, enfim, fiz alguns cursos de terapia manual e comecei com uma experiência clínica nessa área, depois que eu me formei. E aí, nessa época, é que eu comecei a perceber que muitos pacientes se queixavam de sono. E eu ficava espantada, porque eu sempre dormi muito bem, sempre gostei muito de dormir, e achava estranho pessoas que tinham dificuldade de dormir ou problemas de sono. Então, eu fui pesquisar sobre isso. Isso foi lá em 2008, por aí. Como eu tinha feito iniciação científica na época da faculdade, então eu já sabia pesquisar artigo, essas coisas, né? Já era uma coisa meio fácil para mim. Então fui lá, PubMed e tal, procurar artigos. E aí eu descobri que o sono era uma área gigante de estudos, né? E como que eu nunca tinha visto nada sobre isso. E aí eu comecei a me interessar. Mas antes de eu ir fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, estudar sobre sono, me tornar uma fisioterapeuta do sono, lá naquela época, antes de qualquer coisa, eu descobri nessas pesquisas aí na PubMed essa escala que eu vou ensinar para você hoje. E eu comecei a aplicar essa escala nos meus pacientes antes e depois, né, da terapia que eu fazia, do meu tratamento que eu propunha. Enfim, então isso é isso que eu falo, né? Você não precisa necessariamente ser um fisioterapeuta do sono, um especialista em sono, para você começar a questionar sobre sono, né? Então, perguntas simples que você pode fazer, ou mesmo usar ferramentas validadas que você pode mesmo avaliar, que você pode comparar um paciente com o outro. Enfim, então, isso está disponível, isso é fácil, você pode sair daqui já começando a aplicar, né? Então, não deixe de fazer isso, né? É algo que, como eu falei, pode mudar às vezes a vida aí do seu paciente. Além de ser um start para você também, né? Se animar mais, estudar mais, procurar aprender mais sobre sono, para que cada vez você vá agregando mais coisas relacionadas a isso na sua prática clínica, porque eu sempre falo isso, né? Todos dormem, todos os seus pacientes dormem. Então, se você trata e propõe tratamento para o seu paciente, e se você, enfim, se preocupa se ele está fazendo atividade física, se ele está comendo bem, tal, você precisa se preocupar se ele está dormindo bem também, né? Então, fica aí o meu exemplo, né? Eu comecei a aplicar isso antes de qualquer coisa, antes de aprender de fazer aula, de fazer qualquer coisa, né? Fui lá, pesquisei, enfim, aprendi como faz e já comecei a aplicar na prática clínica devagarzinho ali, pequenininho. Então, espero inspirar você aí a fazer isso também. Beleza? Então, vamos aprender? Vamos aprender, vamos para a parte prática, né? Como é que faz? Como é que aplica? Que escala é essa do que você está falando, né? Vamos aprender então? Bom, eu estou falando de uma escala que ela se chama escala de sonolência de Epworth. Esse é o nome da escala dessa ferramenta, dessa estratégia aí, né? Dessa avaliação de sono. Qual que é o objetivo? Então, lembra que eu falei, né? O sono é algo grande, algo amplo. Então, o que que você quer avaliar? Depende, né? Essa escala aqui, o objetivo dela é avaliar o nível geral de sonolência do seu paciente. Então, se você quer ver se o paciente tem sonolência, você vai usar a escala de sonolência de Epworth. É uma das escalas mais usadas aí para medir sonolência, que é algo, né, que a gente sente. Então, é uma forma de medir numericamente isso. Ela foi desenvolvida em 91 por esse pesquisador, Jones, que é um pesquisador australiano, mas ela já foi traduzida em vários idiomas, incluindo o português aqui do Brasil. Então, tem aí o artigo científico de validação dessa escala para o português em 2009. Vou colocar o link aqui para você, se você tiver interesse. Aliás, sugiro que, se você quiser começar a aplicar na prática, que você dê uma lida no artigo, pelo menos no artigo de validação aí em português. E como que funciona, né? Então, os indivíduos que você vai aplicar essa escala, eles são solicitados a graduar de 0 a 3 qual a probabilidade, qual a chance de cochilar ou dormir em 8 situações ou atividades cotidianas, levando em conta a sua vida no geral recentemente. Então, de forma geral, é assim: o seu paciente ele vai responder qual a chance dele
Cochilar, dar aquelas pescadinhas sem querer, em 8 situações. Então, a escala ela é compreendida por 8 situações do dia a dia, e para cada situação dessa, o seu paciente vai responder qual a chance dele cochilar, dormir, dar uma pescadinha, levando em conta as últimas semanas aí. Então, essa é a escala. Atenção agora, que agora é a parte prática. Inclusive, se você quiser responder, vai respondendo aí para você medir a sua sonolência aí, para ver se você está com uma sonolência excessiva ou não, tá bom? Então, essa é a pergunta, de forma simples, né? Qual a sua chance de cochilar nessas seguintes situações? E você vai responder se não tem nenhuma chance, se tem uma chance pequena, se tem uma chance moderada ou se tem uma chance alta de cochilar, dormir, pescar nessas situações, tá bom? Então, primeira situação. No geral, nas últimas semanas, se você estiver sentado lendo alguma coisa, qual a chance de você dar uma cochilada? Nenhuma, pequena, moderada ou alta. E aí você vai lá e marca um, né? Se é pequena, se é média, se é alta ou se é nenhuma. Próxima situação. Se você estiver assistindo televisão, qual a chance de você cochilar ou dormir ou dar uma pescada aí assistindo TV? Nenhuma chance? É uma chance pequena? É uma chance moderada ou é uma alta chance? Marca aí. Terceira situação, se você estiver sentado, quieto, num lugar público, sem fazer nada. Então, por exemplo, se você estiver numa sala de espera, se você estiver num cinema, num teatro, sem mexer no celular, sem nada, só parado, quieto, sentado, num lugar público. Qual a chance de você cochilar nessa situação? Nenhuma chance, uma chance pequena, uma chance moderada ou uma chance alta. Próxima, se você tiver como passageiro de um carro, de um ônibus, de um trem que está andando mais de uma hora sem parar, qual a chance de você cochilar? Nenhuma, pequena, moderada ou alta chance. Se você puder deitar para descansar à tarde, qual a chance de você cochilar? Nenhuma chance, uma chance pequena, moderada ou uma alta chance de cochilar. Próxima situação, se você estiver sentado conversando com alguém, qual a chance de você cochilar, dar uma pescada? Nenhuma, uma chance pequena, uma chance moderada ou uma alta chance, baseado aí nessas últimas semanas. Próxima situação, se você estiver sentado após o almoço, sem ter ingerido nada de álcool, qual a chance de você cochilar? Nenhuma chance, uma chance pequena, média ou alta. Agora, se você estiver parado no trânsito, você dirigindo, para no trânsito intenso, qual a chance de você cochilar? Nenhuma, uma chance pequena, média ou alta. Bom, então essa é a escala. Simples, né? São 8 situações. Para cada situação responder se há alguma chance de cochilar ou não. Se é nenhuma, se é pequena, média ou alta. Simples assim. E aí, como é que faz para pontuar? Como é que eu sei se tá bom ou se tá ruim essa sonolência excessiva aí? Se tem sonolência ou se não tem, né? Então, na verdade, você vai simplesmente somar os pontos, né? Então, você marcou ali e aí você soma. Se o nenhuma chance não soma nada, é zero. Todas as que você marcou pequena chance, você soma um. Todas as situações que você marcou uma chance moderada, você soma 2. E todas as que você marcou uma chance alta, você soma 3. E aí, essa soma vai dar X pontos. Essa soma pode variar de 0, se marcou 0 em todas, até 24, se marcou chance alta em todas as situações, né? Então, é uma escala que varia a pontuação de 0 a 24 pontos. E aí, se essa pontuação está menor do que 10, se for de 1 até 9, a gente considera que não há uma sonolência excessiva diurna. E se
essa somatória deu maior ou igual a 10, a gente considera que tem uma sonolência excessiva diurna. Simples, né? Agora sim, alguns pontos que são importantes de se levar em consideração antes de você aplicar essa escala em outras pessoas, tá? E aí, essas questões são importantes independente de qualquer pergunta ou qualquer outra escala que você vá aplicar, né? Sempre você precisa tomar esse cuidado, mesmo na sua anamnese, né? Quando você quer perguntar algo, repita a pergunta, mas não induza as respostas. Então, é muito comum que às vezes o paciente responda coisas diferentes, ou volte a pergunta para você, ou enfim. E às vezes dá uma tentação de você induzir a resposta, né? Ou então você percebeu que o paciente está bocejando lá na sua consulta, pescando, e ele respondeu: não, tem uma chance pequena. E aí você quer induzir ele a falar que é uma chance maior, uma média, uma alta. Então, isso não é legal, não é certo, não é correto quando a gente vai aplicar uma escala, né? Então, a gente nunca deve induzir resposta, a gente sempre deve repetir a pergunta. Então, vou dar um outro exemplo que é super comum. A gente está lá perguntando, né? Ah, qual a chance de você cochilar se você estiver sentado após o almoço sem ter ingerido álcool? Aí a pessoa fala, responde N coisas, né? Ah, 20%. Aí você repete a pergunta, porque eu não sei o que é 20% para ela. Pode ser nenhum, pode ser pequeno, pode ser moderado. Então, repete de novo. Qual a chance? Nenhuma, pequena, média ou alta? Ou então a pessoa fala, é fácil, ou enfim, as pessoas respondem N coisas, né? Mas às vezes você fala, se é fácil, é alta. Não necessariamente, né? Às vezes é para você, mas para o paciente não. Então, repita a pergunta. Aliás, eu não sei se você percebeu enquanto eu estava aplicando aqui para você, mas em cada situação eu repeti as alternativas, né? Vou até voltar aqui. Então, cada situação que eu fui falando, eu fui repetindo, nenhuma chance pequena, moderada ou alta. Por quê? Porque às vezes a gente vai, como é tudo igual, às vezes a gente fala assim: ah, sentado e lendo, qual a chance? Ah, nenhuma, pequena, média ou alta. Daí a pessoa fala: alta. Daí você, e assistindo televisão? Aí a pessoa já esqueceu quais são as outras opções, né? Então, repete, e repete, e repete. Esse é o jeito mais correto, né? Porque a pessoa vai responder situação a situação, sem muita chance de pecar pela memória, por esquecer a alternativa, enfim. Mesmo repetindo, percebam que é super fácil, super simples, né? Então, vale a pena aplicar bem certinho, tá bom? Outra questão importante. Muitas vezes a pessoa confunde sonolência com cansaço. E aí tem gente que acha que é a mesma coisa, então tem gente que acha que sonolência e cansaço é a mesma coisa. Tem gente que diferencia sonolência de cansaço. Tem gente que fala que não sente sono durante o dia, mas que sente cansaço. Então é uma dica, tá? Não confunda esses termos. Esse questionário aqui, a gente está avaliando sonolência. A gente não está avaliando cansaço. Apesar de que, para algumas pessoas, as coisas se confundem e são a mesma coisa. Mas não, tá? Então, para muitas pessoas, são termos diferentes que quer dizer coisas diferentes. Então, fique sempre atento ao objetivo do questionário, né? Que no caso desse aqui é o quê? Avaliar sonolência, tá bom? Outra coisa importante, né, que você vai ver se você ler o artigo da escala, é que a escala de sonolência de Epworth, ela não está associada ao teste de latência do sono. O que é teste de latência do sono, né? Latência do sono é o tempo que você demora para pegar no sono depois que você deitou para dormir. Então, quem tem uma latência de sono alta, demora muito para pegar no sono depois que deitou para dormir. E quem tem uma latência baixa, pega no sono rapidinho depois que deita para dormir. E aí a gente imagina que quem tem mais sono durante o dia vai pegar no sono mais rápido à noite. Mas essa associação não é real, tá? Não existe essa associação, já foi feito
pesquisa, testes estatísticos, e essa associação parece que não existe. Então, o que sugere, até deixei ali embaixo, né? Sugere que o teste de latência do sono, que é uma outra forma de avaliar o sono, e a escala de sonolência de Epworth, apesar dos dois avaliarem sonolência, eles parecem avaliar aspectos diferentes da sonolência. Então, olha só, né? Mesmo que dois testes avaliam sonolência, não necessariamente eles vão avaliar a mesma coisa, né? Então, fique atento a isso também, até para você saber, né? É, não necessariamente quem tem Epworth, né, uma pontuação alta na escala de sonolência de Epworth é uma pessoa que pega no sono muito rápido, por exemplo, tá? É... Outra coisa também importante na hora de aplicar, né? Pode ser que a pessoa fale assim, ah, mas eu não fiquei em lugar público sem fazer nada nessas últimas semanas, né? Ah, então o que que eu faço, né? Aí a ideia é você solicitar a ele estimar como que seria se ele estivesse nessa situação, tá? Então, se o paciente não passou por alguma dessas situações recentemente, você pergunta: e se você tivesse passado por essa situação? Se você tivesse como passageiro de um carro, tal, tal, tal. Qual a chance, né? Como você acha que seria a chance de cochilar? E aí ele vai lá e responde. Isso são questões ali mais práticas que às vezes, como talvez você nunca aplicou, você pensa que às vezes, né, é meio inútil, mas quando você começar a colocar isso na sua prática, você vai perceber que essas questõezinhas aí surgem, então eu já deixei aqui algumas delas para você já ficar ligado, tá bom? Outra coisa super, super importante. O meu paciente lá, fiz a escala de sonolência de Epworth nele e a pontuação deu menor que 10. Então significa que o meu paciente tá jóia, tá beleza, não tem problema nenhum de sono? Me diz aí o que você acha. Pensa aí. Você acha que se fez o Epworth e deu menor que 10, tá jóia, tá beleza, não tem questões nenhuma relacionada ao sono? Não, né? Eu espero que você tenha respondido na sua mente aí que não, né? Por quê? Como eu falei lá no início, a primeira coisa que eu falei aqui na aula, né? O sono é algo geral e existem vários aspectos diferentes. Aqui a gente está avaliando a percepção de sonolência do paciente, né? Então, se ele deu uma pontuação menor que 10, não significa que ele não tem problema nenhum de sono, não, né? Só significa que o seu paciente não tem sintoma de sonolência excessiva. Por quê? Porque o objetivo dessa escala é avaliar a sonolência. Então, por isso que tem que ficar claro esses aspectos diferentes. Por isso que não existe assim, vou avaliar o sono, né? Não, você precisa ficar atento a qual aspecto do sono que você vai avaliar e qual ferramenta você vai usar para cada aspecto desse. Pode ser que o seu paciente tenha uma escala com uma pontuação menor que 10 e vá fazer uma polissona e dê uma, sei lá, uma apneia grave, né? Ou pode ser que o seu paciente tenha uma insônia braba lá, né? Mas ele não sente sono durante o dia. Então, uma coisa não necessariamente exclui a outra, tá? Mas, de qualquer forma, é importante aprender. Por quê? Porque o sono durante o dia, né, essa sonolência excessiva, é um sintoma muito comum, né? E que se a pessoa tem essa escala, por exemplo, positiva, né, uma pontuação acima de 10, muito provavelmente ela tem alguma questão relacionada ao sono. E ali você começa a investigar, né? Conforme você vai assistindo as aulas aqui, você vai aprendendo e tendo mais bagagem, ou então você encaminha para algum colega que já é especialista em sono. Ó, esse paciente ele tem uma sono excessiva, já fiz o Epworth aqui, deu tanto, então eu imagino que ele deva ter algum problema. Vou encaminhar para você avaliar melhor isso, né? Então, como eu falei, às vezes ali é a pontinha do iceberg, é o início do fio da meada ali para ajudar o seu paciente a dormir melhor. E não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tá um carro de som ali fora fazendo propaganda do circo que está aqui em Londrina. Beleza, mas a gente já tá finalizando aqui também com a conversinha de elevador ali, né? O que é essa conversa aí? Então, sempre no final das aulas, eu coloco essa conversa de elevador entre aspas, que é tipo assim, se eu
topo com alguém ali no elevador e vou comentar, assisti uma aula de sono bem legal lá e eu aprendi que, né? O que fica dessa aula de forma simples e rápida, né? Que você pode começar a avaliar o sono do seu paciente, né? Então, se você pegar essa escala baseado no que eu expliquei aqui, né, dos cuidados, de como aplica e o que ela avalia, você já pode começar agora, a partir de hoje, a avaliar o sono do seu paciente. Vai avaliar o que do sono? A sonolência, né? Ou seja, outra questão importante que espero que tenha ficado aí clara dessa aula. Existem várias formas diferentes de avaliar o sono. Depende do seu objetivo. Então, a partir de agora, você pode começar a avaliar a sonolência do seu paciente, né? Com a escala de sonolência de Epworth, né? Que é uma forma simples, prática, rápida, gratuita de avaliar a sonolência, que eu uso diariamente no consultório e que você também pode começar a usar, mesmo que você não seja um especialista em sono. Beleza? Então, agora sempre no final, né, eu faço essa reflexão, essa perguntinha, né? Como que você pode aplicar na prática o que você aprendeu nessa aula de hoje? Espero que você pense aí e escreva para mim aqui nos comentários, né? O que essa aula de hoje trouxe para você de diferença, vai levar de diferença para você aplicar na prática. Sempre o meu objetivo é esse, né? É você não ficar só aprendendo conhecimento, que é importante, mas assim, conhecimento com aplicação prática, né? É assim que você consegue ir transformando e aprendendo cada vez mais, porque quando a gente aplica na prática, a gente aprende muito mais, né? Então me diz aí, como que você vai começar a aplicar na prática? Me conta aí se você já vai começar a imprimir umas escalas e começar a aplicar, se você vai aplicar na sua anamnese ou se você vai mandar para o seu paciente preencher sozinho, se você vai pôr na sala de espera, o que você está pensando aí? Escreve aí para mim para eu saber também. Compartilha com seus colegas, porque às vezes o jeitinho que você pensou pode dar uma ideia para o outro e assim a gente vai todo mundo aprendendo juntos, tá bom? Então é isso. Se você não está inscrito aqui e quiser aprender sempre sobre sono, aproveita para se inscrever no canal, porque daí você vai aparecendo para você aí os vídeos. Toda semana eu vou colocar alguma aula, algum conteúdo novo sobre sono. Então, se você tem interesse, se inscreva aí para você ficar sempre por dentro. E encaminhe esse vídeo aqui para algum colega seu que você acha que vai poder também se beneficiar, né? Vai poder também aprender junto com você sobre sono para vocês trocarem ideia depois. Então, compartilhe aí com o pessoal, no grupo aí da sua faculdade, enfim, para que cada vez mais todo mundo vai também aprendendo mais sobre sono. Afinal de contas, todo mundo dorme e tem muita gente por aí com questões aí de sono que precisa melhorar e às vezes você pode ser alguém que vai ajudar essa pessoa a dormir melhor. Beleza? Então é isso, até a próxima semana.